Olá, gente! Aqui é o professor Wesley Monteiro e nós vamos falar sobre ecologia. E o que é ecologia? Ecologia é o estudo das relações que os seres vivos têm entre si e com o ambiente onde eles estão vivendo. E para a gente entender um pouco da ecologia, é necessário a gente relembrar alguns conceitos que são muito importantes nessa disciplina, como, por exemplo, o conceito de habitat. O habitat é o local onde uma espécie vive, ou seja, esse local é muito importante para a gente determinar qual é a distribuição geográfica dessas espécies. Outro conceito importante é o conceito de nicho ecológico. O que é um nicho ecológico? Nicho ecológico são as atividades ou os papéis que as diferentes espécies desempenham no ambiente, ou seja, são a sua profissão. Um exemplo muito prático são os diferentes comportamentos alimentares que cada espécie pode desenvolver no ambiente. Quem nunca ouviu falar aí dos animais que são dispersores de sementes, como por exemplo alguns pássaros, a cutia? Esses animais têm um papel muito importante no processo de renovação das florestas. Outro conceito muito importante que nós podemos destacar é o conceito de população. O que é uma população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem e compartilham de uma mesma área geográfica, como por exemplo, uma população de jacarés, uma população de garças, uma população de leões na savana e até mesmo a população humana. Também nós devemos lembrar do conceito de comunidade. O que é uma comunidade? Comunidade é o conjunto de populações vivendo, compartilhando e interagindo entre si numa mesma área geográfica. Nela, nós podemos dar exemplo tanto de seres que são pertencentes à fauna quanto à flora. Outro conceito muito importante na ecologia que nós não devemos esquecer é o conceito de ecossistema. É importante também lembrar que ecossistema não é a mesma coisa que biosfera. Ecossistema é o local onde ocorre a relação entre os fatores bióticos e abióticos, e a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas que existem no planeta. A biosfera ela pode ser dividida em vários grupos, como por exemplo o telacociclo, que é o conjunto de todos os ecossistemas marinhos, os liminociclos, que é o conjunto de todos os ecossistemas de água doce, ou seja, as águas continentais, e o pinociclo, que são os ecossistemas que estão contidos no ambiente terrestre. É importante também nós sabermos diferenciar os componentes de um ecossistema. Os principais componentes de um ecossistema são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores abióticos são aqueles que não possuem vida, mas são muito importantes para que a vida prevaleça, para que a vida aconteça e consiga se manter no ambiente. Eles podem ser divididos entre fatores físicos, químicos e geológicos. Os fatores físicos são temperatura, vento, umidade relativa do ar, radiação solar. Enquanto fatores químicos, nós podemos destacar os nutrientes, que são muito importantes para o desenvolvimento corporal dos seres vivos. E também não podemos esquecer dos fatores geológicos, sendo eles os tipos de solo, as rochas, o relevo, que também são importantes para que as espécies consigam sobreviver no ambiente. E quando nós falamos de fatores bióticos, a biocenose, nós podemos dividi-los em autótrofos e heterótrofos. Os autótrofos são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, ou seja, são autossuficientes, produzem o seu alimento através do processo chamado de fotossíntese, onde converte a energia luminosa, gás carbônico e água em energia química, a glicose, que é o nutriente mais utilizado para a sobrevivência dos seres vivos, porque é a partir da glicose que nós adquirimos energia. Os seres autótrofos são muito importantes para as cadeias alimentares, porque são eles que são a base dessas cadeias, porque convertem energia luminosa em energia química, que vai ser transferido de ser vivo para ser vivo nas cadeias alimentares. Os principais seres autotróficos são plantas, algas e cianobactérias. Mas nós também não podemos esquecer dos seres vivos quimiosintetizantes, que são aqueles que utilizam componentes químicos, ou seja, inorgânicos, para a produção do seu próprio alimento, para a produção de energia. Dentro dos componentes bióticos, nós também temos os heterotróficos, que são aqueles que não conseguem produzir o seu próprio alimento e necessitam de outras fontes alimentares para adquirir energia. Principais exemplos de heterotróficos são seres humanos, cachorro, boi, vaca e vários outros animais que precisam de outras fontes alimentares. Dentro dos heterotróficos, nós podemos destacar os consumidores e os decompositores. Os consumidores, como eu já falei, são aqueles que se alimentam de outras fontes, podendo ser fontes variadas. E aí eles, dependendo do tipo de fonte alimentar que eles se alimentam, podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Os herbívoros são aqueles que se alimentam dos produtores, ou seja, se alimentam de plantas, algas, cianobactérias. Os carnívoros são aqueles que se alimentam dos herbívoros. E os onívoros são aqueles que se alimentam tanto de carne
quanto de fontes vegetais. Dentro dos heterotróficos, nós também podemos destacar os decompositores, e esses são muito importantes porque é eles que promovem a ciclagem de nutrientes na natureza. Imaginem só se não existisse o processo de decomposição na natureza. Muita coisa que deveria ser decomposto se acumularia aqui na superfície. Os principais seres decompositores são fungos e bactérias. São eles que fazem a reciclagem da matéria orgânica e mantêm o ciclo da matéria em constante movimento. A união dos componentes bióticos em uma cadeia alimentar determina o conceito de nível trófico, ou seja, cada parte da cadeia alimentar é um nível, começando pela base, que é determinada pelos produtores, que são aqueles que realizam fotossíntese e fazem com que a energia luminosa se transforme em energia química e que essa energia possa ser passada de um ser vivo para o outro na cadeia alimentar. Então, na base das cadeias alimentares terrestres, nós temos as plantas, enquanto na base das cadeias alimentares aquáticas, nós temos as algas e as cianobactérias. Então, o primeiro nível trófico é o nível dos produtores, é o nível das plantas, das algas. O segundo nível trófico é o nível do consumidor primário, ou seja, os animais herbívoros que se alimentam de plantas. O terceiro nível trófico é o nível dos carnívoros, esses carnívoros que vão se alimentar dos herbívoros. O quarto nível trófico é o nível de carnívoros que se alimentam de carnívoros, e assim sucessivamente. O último nível da cadeia alimentar é o nível dos decompositores, que são aqueles que vão se alimentar de todos os outros componentes bióticos. Enquanto os níveis tróficos estão em equilíbrio, eles mantêm uma média estrutural, ou seja, há um equilíbrio naquele ambiente. No entanto, se a gente adiciona um animal que não existia ou que não faz parte daquele ambiente natural, e aí esse animal ele começa a se alimentar, por exemplo, de herbívoros, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio ambiental, vai acontecer um desequilíbrio naquela cadeia alimentar, aonde, quando você não tem mais o controle feito pelos herbívoros, as plantas, os vegetais começam a crescer em grande quantidade. E aí você não vai ter mais alimento para os carnívoros, que vão começar a competir entre si, causando um desequilíbrio na cadeia alimentar. Na ecologia, nós também dizemos que não há limite para os ecossistemas. Não há uma determinação para esse limite, ou seja, tanto uma poça de água como um oceano pode ser considerado um ecossistema. Por quê? Se a interação dos fatores bióticos e abióticos, ciclagem da matéria orgânica e transferência de energia naquele local, significa que aquele local pode ser considerado um ecossistema. Então, gente, essa foi a aula de conceitos básicos de ecologia. Espero que vocês tenham entendido. E a próxima aula nós vamos falar de cadeias e teias alimentares. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu!